Bem, vamos lá. Vamos agora para a resolução comentada da prova do sétimo ano de ética. Então vamos lá, pessoal. Na primeira questão nós temos o seguinte: qual das seguintes opções é um fator importante para promover o bem-estar no trabalho? Gente, toda vez que ouvimos falar de bem-estar no trabalho, nós temos que ouvir falar sempre de carga horária flexível, o bem-estar do grupo coletivo. Então, sempre o trabalho de equipe vai favorecer com que o ambiente de trabalho ele seja agradável, ele seja produtivo. Então, temos aqui no item A, carga horária excessiva, falso. B, falta de reconhecimento e valorização dos funcionários, não. Sendo que a valorização do funcionário é extremamente importante para o trabalho dele. E no item C, ambiente de trabalho seguro e agradável. Então, o item correto, item C de casa, a primeira questão. Segunda questão: qual das seguintes opções é um princípio fundamental para promover uma organização no local de trabalho? Gente, lembrando que a organização não é somente a organização física, tudo limpinho, não é somente isso. A organização, no caso que ele fala, é do coletivo. Então, o bem-estar entre os funcionários, a boa transmissão de informações, tanto de ida quanto de volta, né, os feedbacks que a gente chama, né? Saber se está dando certo, o que está dando errado, o que precisa melhorar. Então, a resposta mais condizente será a item C, né, o item C, que é a comunicação clara e eficiente. Então, segunda questão, item C. Na terceira questão, nós temos o seguinte: qual das seguintes opções representa um comportamento ético no local de trabalho? Gente, sempre uma conduta ética no local de trabalho sempre vai ser uma questão tanto postural, né, com postura, quanto de relacionamento entre os funcionários, entre os colegas de trabalho, né? O mais condizente foi o item C, no qual ele diz que respeitar a confidencialidade das informações da empresa. Professor, o que é uma confidencialidade? Gente, quando você tem um namorado, uma namorada, essa pessoa se torna o seu confidente, ou seja, aquela pessoa na qual ela vai confiar os seus segredos, as suas informações pessoais, bem como você também vai ter essa confidencialidade. Então, a confidencialidade que ele fala entre funcionário e empresa é o seguro, né, aquele seguro entre as informações da empresa perante aquele funcionário. Então, tem coisas da sua empresa que você não pode divulgar, como por exemplo para concorrentes, né? Porque senão, se o concorrente tiver acesso a algum tipo de informação da empresa, pode vir a utilizar de má fé, bem como outras pessoas, né? Então, essa confidencialidade das informações da empresa é uma das coisas que favorece o local de trabalho. Quarta questão: analise e assinale a alternativa que caracteriza uma atitude antiética no local de trabalho. No caso, a atitude antiética foi o item B de bola, que caracteriza utilizar o capital da empresa para comprar bens pessoais. Gente, além de ser uma atitude extremamente antiética, é um crime. No caso, o crime de caixa 2, que é você desviar o dinheiro no qual você está responsável para uma conta pessoal, né? Isso é o que muitas vezes caracteriza o chamado crime de caixa 2, que é você desviar o dinheiro de onde ele seria destinado, né? Caracteriza também o roubo ou estelionato, né? Quinta questão: quais das seguintes opções definem corretamente o trabalho infantil? Gente, muita gente que eu estava analisando essa prova aqui acabou errando por causa que eu estava pedindo a definição correta. Gente,
Quando eu falo definição correta, eu quero a definição ao pé da letra. Eu não quero, por exemplo, no trabalho infantil eu pegar meu filho e eu pegar ele para ajudar nas tarefas de casa. Isso não é trabalho infantil. Aliás, eu estou pedindo uma troca de favores, né? O meu filho, ele vai me ajudar a limpar a casa e em troca ele vai ter tudo limpinho, assim como eu, né? Agora, o trabalho infantil é o quê? Eu obrigar a criança a seguir o que eu estou impondo, né? Como, por exemplo, não, você não vai à escola porque você tem que limpar a casa. Não, você não vai brincar lá fora porque você tem que varrer, tem que lavar a louça. Isso aí realmente é trabalho infantil, porque eu vou estar obrigando a criança a perder tanto a sua educação quanto o seu lazer, certo? Então, o que mais se assemelha ao que eu realmente estava pedindo na prova é o item B, que caracteriza a prática de crianças e adolescentes que trabalham para ajudar nas despesas familiares. Lembrando, criança tem direito à educação e lazer. No próprio momento que você priva a criança dela ter o seu lazer, a sua educação, você está cometendo um crime ao ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o direito de estudo, o direito de educação, o direito de lazer da criança, ok? Quinta questão, item B. Sexta questão. Qual das seguintes opções descreve uma consequência negativa do trabalho infantil? Gente, consequência negativa. No caso, você teria que marcar a opção que caracteriza uma consequência que traria efeitos negativos à vida dessa criança. A mais condizente é do item D de dado, que significa a exposição das crianças a condições perigosas e a exploração. Ok? Sétima questão. Quais das opções a seguir definem corretamente o trabalho escravo? Mesma forma que eu falei do trabalho infantil. Eu quero a definição correta do que significa o trabalho escravo. Gente, o trabalho escravo ele tem várias vertentes, como por exemplo, carga horária excessiva, obrigação de trabalho, falta de oportunidade de crescimento, falta muitas vezes de alimento, trabalho forçado. Todas essas vertentes são vertentes do trabalho escravo. Mas a definição correta do trabalho escravo estava contido no item D de dado, que significa a exploração de pessoas através da coerção. Coerção o que é? Obrigação, é usar o medo, a força para fazer com que aquela pessoa trabalhe excessivamente. A restrição de liberdade. O que é a restrição de liberdade? Eu impedir que essa pessoa vá e venha a hora que ela bem querer, né? Já que é um direito. Nós temos o direito de ir e vir, né? Então, essa restrição de liberdade, eu vou impedir essa pessoa de ir e vir, já que é um direito por lei garantido na Constituição. E condições degradantes, né? Que no caso é falta de oportunidades de crescimento de trabalho, baixos salários incondizentes com a carga horária de trabalho, trabalhar no sol sem nenhum tipo de proteção. Então, todas essas coisas caracterizam o trabalho escravo. Próxima questão, a oitava, diz o seguinte: quais das seguintes opções definem corretamente o Ministério Público do Trabalho? Gente, outra questão sobre definição. O Ministério Público do Trabalho, ele é um órgão público federal, no qual ele tenta intermediar as ações do empregador, que no caso é a empresa, e o funcionário. Então, a principal criação do Ministério Público do Trabalho é evitar que o empregador explote demais o empregado e como também impede que o empregado falte com algum respeito ou com algum direito com a empresa que ele trabalha. Então, essa intermediação entre ambos é regida pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tanto olha para o lado do funcionário, como ele também olha para o lado da empresa. Então, o mais condizente que nós teríamos aqui seria o item D, que seria a instituição responsável por intermediar negócios
entre empregadores e empregados. No caso, item D de dado. Nona questão. Qual das seguintes opções representa um direito garantido pela legislação trabalhista? Gente, legislação trabalhista é tudo que favorece o funcionário ao trabalho. Nenhuma lei trabalhista vai fazer com que o funcionário trabalhe excessivamente, não receba por hora extra. Tudo isso é garantido em lei, que é o quê? Receber hora extra por hora trabalhada, passado do seu horário. Ela garante férias, ela garante descanso semanal remunerado, né? Então, tudo isso é garantido por lei, direito a 13º, férias, etc. A mais condizente foi o que eu falei agora, que era o descanso remunerado semanalmente, que seria o item C. O item A estaria errado por quê? Horas extras não remuneradas. No caso, isso aí já é um crime contra o trabalhador, né? Que é ele não receber pelas horas extras, né? B. Salário abaixo do salário mínimo estabelecido. Não. Salário mínimo, ele só pode ser pago devido à carteira assinada. Gente, não confundir. Trabalho carteira assinada com trabalho avulso. Tome cuidado. Trabalho carteira assinada, você tem que ser pago perante o valor do salário mínimo. Ou seja, o mínimo que o empregador pode lhe pagar é o salário previsto em lei, que atualmente seria de 1.320, né? Abaixo desse valor, ele não pode assinar sua carteira. Ah, professor, eu sou jovem aprendiz, eu recebo menos do que o salário base. O salário, ele é tratado como uma parte integrante do trabalho integral. Manhã, tarde, né? Às 8 horas, ou qualquer outro horário, né? Agora, se você é jovem aprendiz, o seu salário ele é calculado de acordo com o tempo que você trabalha na empresa, devido às 4 horas de empresa, né, que você vai fazer o estágio, e as 4 horas de educação você recebe como bônus, né? Você recebe para a sua construção profissional. Então, o salário base que você recebe nada mais é do que o estágio, prestação de serviço que você presta para a empresa, que no caso são as 4 horas de serviço, que é a metade do horário normal, visto que o restante das horas é dado a você como bônus por causa do curso. E o item D, no caso, a ausência de direito a férias remuneradas, que vemos aqui que isso aí é um crime contra o trabalhador, impedir que ele tenha férias, né? Então, a resposta certa, item C de casa. 10ª questão. Qual das opções a seguir é uma medida prevista pelas leis trabalhistas para proteger os direitos dos trabalhadores? Gente, lembra do que eu falei? Medidas previstas em leis trabalhistas. Nenhuma lei trabalhista vai desfavorecer o trabalhador. Leis trabalhistas existem para que o trabalhador garanta as suas férias, garanta o seu descanso, garanta o seu salário lindo, direitinho, de acordo com o que ele trabalhou. Nenhuma lei trabalhista vai infringir os direitos do trabalhador, certo? Então, a mais condizente, no caso, seria a item A, que é a jornada de trabalho flexível. Professor, até agora eu só ouvi o senhor falando 2 vezes sobre a jornada de trabalho flexível. O que significa? A flexibilidade de horário, no caso, seria o quê? O seu trabalho integral, né? Vamos pegar aqui um trabalhador do ramo comercial, né? Que ele pega de 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ele trabalha de 7 às 11, né? No caso, 4 horas de serviço. Ele tem direito a 2 horas de almoço, que no caso ele vai tirar de 11 até as 13 horas. E das 13 horas às 5, mais 4 horas de serviço. Professor, mas ele ficou 10 horas na empresa, só que ele só trabalhou 8. As outras 2 foram cedidas a almoço e descanso. No caso aqui é um horário flexível. No caso ele trabalhou, mas ele também teve o horário de descanso, o horário de alimentação, como é previsto em lei. Pessoal, essa foi a resolução da prova comentada. Boas férias. Quem quiser conferir a prova, fique à vontade.
Tio Jamil está te esperando em agosto para a gente retomar com as nossas aulas. Um grande abraço e boas férias!